dia a todos. Eu vou falar do ECPJE. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui minha apresentação. E assim, relembrando, o ECPJE ele foi integrado na versão 2, começou a ser integrado na versão 2.6 do PJE. É um satélite desenvolvido pelo TRT da 15ª Região, e eu fiz a apresentação no webinário passado. Ocorre que as homologações desse satélite se alongaram, a gente só conseguiu homologar a maioria das issues na versão 264 e concluímos a homologação dos pontos mais críticos na versão 2.7. Então, assim, redondinho para o regional utilizar é a partir de agora. Muitos regionais entravam em contato, pode utilizar, e tarará, e tarará, e a gente dizia quais eram as dificuldades naquele momento durante a versão 2.6 em relação ao uso do ECPJE. Uma das coisas mais sensíveis que nós notamos logo que ele foi completamente integrado no nosso ambiente de teste do CSJT era em relação ao cadastro do adjudicante no ECPJE. Ele puxava obrigatoriamente os dados do registro geral e da profissão do adjudicante, e esses dados eles nem sempre existem no PJE. Então, essa exigência do satélite fazia com que o usuário necessariamente alterasse o cadastro da parte do polo ativo do processo no PJE para que ele conseguisse gerar o registro da adjudicação no satélite, né? Isso iria sobrecarregar a rotina dos usuários do ECPJE e PJE. Além disso, quem tem acesso ao Gira pode acompanhar na SAT 5108, tem um comentário do próprio TRT 15 falando da incompatibilidade da versão 1.20 com as versões 2.6x. Então, que era melhor aguardar o uso do ECPJE para a versão 2.7x, que é o que a gente está fazendo agora, tá ok? Eu coloco aqui o link do manual do ECPJE, ele está completinho, muito bem feito, para quem quiser acompanhar. E vamos rever o que ele trouxe, né? O que o ECPJE, como é que ele se comporta, né? Como é que esse satélite se comporta. Ele tem configurações iniciais, que são controle de acesso, órgãos centralizadores e modelos de documentos e e-mails. O controle de acesso, apenas o administrador consegue manipular. Então, funciona assim, os perfis do PJE são replicados no ECPJE. Então, quem é administrador no PJE aparece no ECPJE com o mesmo perfil de administrador. E tem funcionalidades exclusivas do administrador do ECPJE, que é o cadastro inicial do controle de acesso, a exclusão de registros de todas as unidades, né? Registro de bens, de penhoras, de diligência. Então, o administrador consegue fazer exclusão de tudo aquilo que está no ECPJE, ao contrário dos demais usuários. Um usuário de um perfil mais baixo consegue fazer exclusão daquilo que produziu apenas, tá? E o administrador também ele visualiza todos os bens, diligências, penhoras cadastradas, independente de localização do processo que ele está consultando, porque ele tem uma visão geral de tudo, tá ok? Tudo mesmo. E aí, o controle de acesso, essa é a tela de controle de acesso que apenas o administrador acessa, né, dentro do ECPJE, tá? E depois ele concede novos acessos. Órgãos centralizadores, funciona assim, os órgãos centralizadores do ECPJE, eles são nomeados no ECPJE, mas dependem deles existirem no PJE. Então, todo órgão julgador do PJE é replicado no satélite, e aí, dentro do satélite, a unidade pode fazer a administração, dizendo que dentre os 5 órgãos julgadores replicados do PJE,
o órgão primeiro ou segundo vai ser um órgão centralizador que vai reunir todas as informações desses 5 órgãos julgadores, por exemplo. Tá? Então, replica a estrutura que tem no PJE para o EZPJE e dentro do EZPJE faz a administração daquele que vai ser o centralizador dos demais. Tá, ok? Os usuários vinculados ao órgão centralizador, eles possuem acesso aos processos registrados de todos os OJs vinculados, é como se fosse, se ele está no centralizador, ele consegue ver tudo que está abaixo. Agora, se ele é da vara, desculpa, esse órgão centralizador em versões futuras, quando a gente já tiver o módulo 2, que é de asta, e o módulo 3, que é de pesquisa patrimonial avançada, eles vão conseguir ver também todos os acontecimentos nesses 2 módulos futuros, tá? Todos os usuários dos órgãos centralizadores. Modelos de documentos e meios. Os documentos produzidos, minutados no EZPJE, não são assinados no EZPJE. Hoje em dia, a gente cria minutas no EZPJE, essas minutas são carregadas para o PJE para assinatura lá, tá ok? Então, dentro desse menu, modelos de documentos e meios, a gente tem a elaboração dos documentos com uma ressalva, que os modelos eles aceitam edição, mas o administrador regional não consegue criar modelos novos, ele só consegue alterar os existentes. Quem tiver necessidade de criar novos modelos tem que abrir chamado no Gira para que seja implementado pelo desenvolvedor do TRT15, tá ok? E aí nós temos o módulo 1, que é o que existe na versão 2.7, que é do banco de penhoras, onde nós temos menu de certidão e diligência, cadastro de bem, cadastro de penhora, registrar e um outro menu que é para registrar avaliação e penhora a termo. Aí vamos ver cada um deles, né, com um pouco mais de detalhe. Certidões e diligências. É obrigatório no EZPJE o registro de diligências para alguns tipos de mandados, tá? Eu citei aqui mandado de arresto, mandado de citação, penhora, avaliação, mandado de penhora, mandado de pesquisa patrimonial e aquele mandado geral, se nesse processo tiver o registro de iniciada a execução ou determinado bloqueio à penhora online, ou ainda se esse processo for uma SECLE da fase de execução. O detalhamento dessa exigibilidade de registro no EZPJE para devolver esses tipos de mandados está na eixo 24843, eu coloquei aqui, tá? 24843, quem tiver acesso ao Gira, vê o detalhamento completo. Mas a ideia é fazer com que o banco tenha consistência. Então, toda vez que o oficial de justiça for cumprir um desses tipos de mandado, necessariamente ele vai ter que fazer um registro no EZPJE dizendo se a diligência foi frutífera, e aí registrar o bem ou a penhora, e se foi infrutífera, o porquê. Porque o banco ele vai controlar até as diligências infrutíferas para averiguar se determinado executado está insolvente, por exemplo, né? Está muito difícil a execução, ele já pode se enquadrar como grande devedor. Então, todo esse registro vai ser importante para os módulos seguintes, ok? Certidões e diligências vinculam o devedor à diligência, tá? E aí tem diversos tipos de certificação para auto de penhora, para penhora a termo. Eu estranhei muito no início quando eu vi essa expressão, né? Penhora a termo. Penhora a termo, usado no EZPJE, significa penhorar sem avaliar. Então é quando a gente tem uma construção ainda em andamento, né? Que a gente não tem o valor da avaliação, ficou com o título de penhora a termo, tá? Registro de execução frustrada. Como eu adiantei há pouco, no EZPJE, até as diligências negativas, né, quando o oficial de justiça vai para realizar penhora e não localiza bens passíveis de penhora, até essa ação tem que ser registrada no banco, porque ele vai ter a opção de informar se essa execução deve ser considerada como frustrada por ausência de bens, ou se é apenas aquela diligência que foi frustrada, tá?
Então, o oficial de justiça tem campo para marcar isso, para assinalar isso no banco, e isso pode ser construir uma informação mais consistente em relação a determinados devedores. A parte de cadastro de bens, toda vez que o usuário vai cadastrar bens, o sistema exige uma consulta prévia do bem antes de cadastrá-lo, para evitar uma duplicidade no registro, para que o banco fique o mais enxuto possível, tá? Então, toda vez que a gente inicia o cadastro de bem, a gente lança alguns caracteres do bem, e aí o sistema busca, oferece para o usuário o retorno daquele filtro, né, daquele bem, da pesquisa daquele bem dentro do banco, porque aí o usuário ele pode registrar uma segunda penhora de um bem que já está lá no banco, ou ele pode iniciar um registro do zero se aquele bem nunca foi penhorado. A ideia é deixar o banco mais enxuto. Tá? Um outro detalhe, o sistema só aceita cadastro de bem em processo com registro ou em processo que tenha aquela obrigação de pagar registrada. A obrigação de pagar, ela é registrada automaticamente quando se faz a anexação de cálculo pelo PJE-Calc com o arquivo PJC. Isso o usuário interno. Então, toda vez que um usuário interno assina uma planilha de cálculo que foi enviada pelo PJE-Calc, a obrigação de pagar fica automaticamente registrada. Os regionais que já estão usando rotineiramente o PJE-Calc vão ter facilidade em usar o EZPJE nesse aspecto, porque todos os seus processos de execução vão ter um registro de obrigação de pagar lançado automaticamente por ocasião da assinatura da planilha de cálculo. Tá? Quem não tiver, vai ter que fazer o registro à mão para poder liberar o lançamento no EZPJE. Os documentos de registros e fotos podem ser incluídos como anexos dos bens cadastrados. Então, tanto o oficial de justiça quanto o usuário de vara, o usuário que tiver permissão para fazer cadastro de bens, pode anexar mais informações daquele bem como anexos, tá? No próprio banco. Deve ser registrada a situação do bem, a gente tem status do bem, e isso é importante porque se eu for lançar uma penhora, e aí eu tenho que colocar o status correto, né, para poder o banco funcionar corretamente e os demais usuários saberem a situação de cada bem. No cadastro de bens também é possível cadastrar complexo de imóveis com as matrículas individuais que o compõem. Então, num complexo de imóveis, a gente pode fazer a repartição dele, né? Existe o complexo, mas a gente consegue enxergar suas unidades e a gente pode fazer também a separação dessas unidades. Tem um detalhe que quando, na próxima versão que vier o módulo de leilões, esse complexo ele fica indisponível para manipulação no período em que ele está separado para leilão. Tá? Em relação às operações do cadastro de bem, é possível registrar adjudicação, remissão, acordo, venda particular e asta pública no cadastro de bens. Depois disso, poderá ser registrada a transferência da propriedade de bens, se for o caso de adjudicação, de venda particular ou leilão. Tá? Após, o sistema permite gerar documento de transferência da propriedade de bem para ser anexado ao PJE. Então, no futuro, quando a gente tiver a parte de leilão, isso vai ficar muito mais automatizado. Histórico de bens. A gente também consegue ver, por esse ícone aqui, esse aqui da bolinha, né, com o relógio, tudo que ocorreu em relação a determinado bem. Tá? Alteração de dados cadastrais. É possível vincular ou desvincular matrículas de um complexo de imóveis. Tá? Quando o bem estiver incluído em leilão, aquilo que eu já falei, ele fica indisponível para edição. É possível verificar todas as penhoras registradas no sistema, quantas vezes o bem já foi para o leilão judicial e qual foi o resultado desse leilão, se houve transferência de propriedade e outras situações pela qual o bem passou. Essa é a tela de cadastro de bens, tá? Primeiro, todo
toda a informação que a gente faz, o sistema retorna primeiro com a busca para poder liberar o lançamento de um novo bem. Tá? E aí, cadastro de penhora. Essa é outra parte do menu. O cadastro de penhora inicia com a indicação de um processo. O sistema exibirá penhoras já registradas e a opção de incluir uma nova penhora. Tá? Então, cadastro de penhora a gente inicia com o processo. As telas elas são muito parecidas. Ocorre que o cadastro de bem parte do bem para o processo. Já o cadastro de penhora inicia com a seleção do processo. Então, se eu seleciono o cadastro de bem, o sistema vai me pedir quais as informações do bem para ele recuperar o que ele tem no acervo. E aí ele recupera trazendo algum bem que eu possa reaproveitar para lançar, ou então eu digo, não, dos bens que existem lá, o meu é novo, não existe aí, lanço um novo cadastro de bem. Já a penhora, eu não faço a busca pelo bem, eu lanço o número de processo e inicio os registros a partir do processo que eu estou trabalhando. Tá? A diferença é essa, mas as telas são muito parecidas. Penhora a termo, como eu já falei, penhora sem avaliação, tá? Existe também essa possibilidade. E a tela é essa daí, e a gente tem essa parte aqui de registro de avaliação que pode ser feita posteriormente quando a gente tem uma penhora a termo. Então, através deste ícone aqui, registrar avaliação, eu consigo completar a penhora. Tá ok? Tem também um item de menu, que é a pesquisa textual, que é semelhante a que já existe no PJE. Só que a busca de informações é dentro do banco de penhoras e será ampliada essa busca à medida em que os novos módulos forem entrando. O próximo módulo é de leilão e o último é o de grandes devedores, banco de grandes devedores. Todos os usuários podem utilizar a pesquisa textual, porém, ela só retorna resultados encontrados nas funcionalidades para as quais ele tem permissão de acesso. Por exemplo, eu, como diretora de secretaria de vara, eu posso não ter acesso a algum órgão centralizador, eu posso ter acesso só à vara, então a busca, né, fica restrita em aquele ambiente que eu tenho menu, que eu tenho controle, né, que foi liberado o controle daquela funcionalidade. Agora, o importante é aqui, ó, sem restrição quanto ao órgão julgador que o usuário está vinculado. Então, se eu tenho acesso, eu tenho acesso só como usuária da 10ª vara, mas não ao órgão centralizador, mas se eu tenho acesso ao registro de penhora, eu consigo buscar nessa pesquisa textual todos os dados da funcionalidade registro de penhora que está liberado para mim, tá? Então, por funcionalidade, alcançando todo o satélite, ok? Com relação às demandas futuras dessa primeira entrega de banco de penhoras, eu gostaria de destacar umas demandas que a gente já tem mapeado, já passou para o TRT15 para desenvolver, que a gente espera que saia logo, porque são importantes. Coisas que nós verificamos durante a homologação e que ainda não está dentro desse pacote da 2.7 que a gente está liberando agora. Aí eu vou passar rapidamente e vou falar da que eu acho que a gente considera que é a mais importante. Consulta de bens deve permitir visualizar todos os estados do bem. Hoje, quando a gente consulta um bem, se esse bem já foi vendido ou já foi adjudicado, essa informação não aparece para a gente, é como se ele tivesse, como se não existisse aquela transmissão. E o interessante seria que pela consulta do bem a gente conseguisse ver toda a sequência, né, dos status do bem, tá? Então, muitas vezes, essa transmissão fica oculta. Restringir o e-mail automático do EZPJE para os usuários do EZPJE. Hoje, o e-mail cai para todos os usuários do PJE, não do satélite. Então, restringir esse e-mail automático é importante para não poluir a caixa de e-mail dos usuários que não trabalham com o EZPJE, tá ok? Criar e-mail automático quando houver remissão ou acordo que afetar o status do bem penhorado. Então, quando tem
a quitação da dívida, quando há um acordo quitando a dívida e liberando o bem, ou a remissão daquele bem, que as varas envolvidas, que as varas que tiverem aquele bem penhorado, recebam tal informação. Tá? Isso daí seria importante, isso ainda não está automatizado. Gerar minuta de carta de arrematação, a gente tem minuta do auto de adjudicação, mas a gente não tem da arrematação, a gente está aguardando. Ajustar o status do complexo de imóveis, porque a gente precisa ver o status, os vários status que tem, e muitas vezes o status não está muito claro quando ele tem desmembramento. A gente precisa ter um detalhamento mais refinado em relação a isso na hora que os usuários consultarem complexo de imóveis, tá? Precisa também não permitir data futura para transferência de propriedade. Bom, isso é muito raro do usuário fazer, mas é só uma questão de fechar um pouco mais a possibilidade de erro, tá ok? Melhorar o cadastro de bem, melhorar no cadastro de bem a questão dos valores, valor da avaliação, valor da parte penhorada, que é o que eu acho que fica mais, assim, a demanda mais, que trará mais navegação rápida para os usuários, informação mais clara para os usuários. E também o ajuste na vinculação de devedores. Os devedores hoje, eles precisam ser melhor sugeridos na tela para evitar muitos cliques. E aí, a demanda 52464 é a que a gente considera que traga mais facilidade para o usuário, que seria o usuário interno com permissão para consultar bens, visualizar os bens em todos os status, inclusive bens já alienados. Que é aquilo que eu falei para vocês, às vezes a gente vai consultar um bem, não sabe que ele foi alienado, como se ele não existisse no ZPJE. E ainda, no registro da penhora e avaliação ou arrematação, a gente saber exatamente o valor total da avaliação do bem, o valor da parte penhorada que garante a execução do processo tal, o valor de uma eventual arrematação, para poder, sabendo esses três itens, para eu poder avaliar se de uma arrematação a saldo da venda para poder abandar para um outro processo, ou se a parte penhorada ainda cabe penhorar mais um pouco para garantir uma segunda execução. Então, essa parte de visualização de valores na tela é que a gente está pedindo para que seja melhorada, para que, batendo o olho, o usuário consiga fazer uma avaliação rápida da situação de cada bem e das execuções que atingem aquele bem. Então, isso é o que a gente espera para breve, né, em relação ao banco de penhoras, tá ok? E em relação ao banco de penhoras, era esse resumo aqui que a gente tinha para mostrar para vocês. Muito obrigada pela atenção.